Quem é o maior no Nordeste? Qual o critério que deve ser definido? Eu recebi uma marcação no Instagram, tá? Da Copa do Nordeste CBF e achei interessante os números de jogos na era de pontos corridos da Série A, dos clubes que hoje estão na Série A e na Série B. E aproveitei para dar uma pesquisada sobre Libertadores também. E é interessante a gente fazer uma análise. Por exemplo, o time do Fortaleza é o primeiro time nordestino a jogar Libertadores 2 anos seguidos. Quem tem mais participação em Libertadores? Quem tem título brasileiro? Quem tem Copa do Nordeste? Enfim, as participações na Libertadores dos clubes do Nordeste. Afinal de contas, você vai analisar o seu critério aí. Qual o maior clube do Nordeste em todos os tempos, né? Com conquistas, com vitórias, com glória, né? A gente vai dar uma analisada junto aqui, você vai me ajudar. Afinal de contas, a gente vai mostrar os números aqui e a gente pode, obviamente, discutir de forma civilizada com os números sendo mostrados, né? Contra fatos não há argumento. Contra números também não. Vamos dar uma olhada aqui? O que é que você acha? Topa? Então vamos lá. Antes de começar, eu queria que você deixasse um like, um joinha, um gostei aqui no vídeo. Importante pra gente, dá essa moral. Isso, comenta aqui embaixo, tá? Respeito demais a sua opinião, claro. E você manda aqui no canal. Independente do time que você torce, tá? A gente vai colocar os números aqui na tela pra gente dar uma olhada, tá? E as participações, obviamente, né? Aliás, surpreendeu aqui esse número de participações e vitórias na Série A. É um número bastante legal da gente dar uma olhada. Eu fui marcado aqui no Instagram e fui dar uma olhada. E que legal, né? A gente ter esses dados, de vez em quando eles passam despercebidos. Mas deixa aqui um comentário também e marca seus amigos aqui, compartilhar, copia o link, joga nas resenhas do grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. A gente vai analisar os clubes que disputam hoje, obviamente com participações mais efetivas na Série A. A gente vai falar de Fortaleza, de Bahia, vamos falar de Sport, de Vitória e de Ceará. São os clubes hoje com mais representatividade em termos de participações em campeonatos internacionais e, obviamente, na Série A e também na Libertadores. A gente vai dar uma olhada aqui e a gente vai conferir esses números juntos aqui, tá bom? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Muito bem, o Bahia foi o clube que mais participou de Libertadores, hein, galera? Você sabia disso? Não sabia? Pois é, eu vou mostrar aqui os números do Bahia, né? E vou mostrar, obviamente, também os números dos outros clubes que participaram de Libertadores aqui no Nordeste. E vou mostrar também de títulos e, obviamente, de pontuação na Série A dos pontos corridos, tá? Mas, ó, esse QR Code aqui é da Bet Nacional, a Bet dos pernambucanos, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros. Você entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, e começa a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido, via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. E é a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros, é a nossa Bet Nacional. Bom, aqui não tem essa, por eu ser pernambucano, eu queria dizer a vocês que eu sou nordestino e brasileiro. E sou, acima de tudo, um jornalista que procuro pautar com informações e dados. Os meus comentários aqui sempre são embasados em números e também em fatos. E eu respeito, claro, todos os clubes e tenho um apreço, principalmente pelo Nordeste. Eu digo que eu sou sempre mais rígido, eu sou nordestino, cara. Eu sou daqui, meu amigo. Então, a gente está analisando aqui de forma, claro, com os números aqui e com as participações. Eu estava vendo aqui que, em termos de Libertadores da América, o clube que mais participou de Libertadores foi o time do Bahia. Participou 3 vezes. 2 vezes o time do Sport e a equipe do Fortaleza. Aliás, o Fortaleza é o único nordestino com 2 vezes na Libertadores, 2 vezes seguidas na Libertadores. E o Náutico tem uma participação na Libertadores. São os clubes do Nordeste que participaram de Libertadores. Detalhe é que o Bahia participou em 1960, nas quartas de final, primeira fase com 2 jogos. Em 64, Bahia, 1964, Bahia também, pré-Libertadores, primeira fase, 2 jogos só também. Em 1968, a equipe do Náutico, tá, galera? Foi até a fase de grupos da primeira fase com 6 jogos.
Em 1988, o Sport na fase de grupos, na primeira fase com 6 jogos. Em 1989, tá? O Bahia foi às quartas de final da terceira fase com 10 jogos. E em 2009, o Sport foi às oitavas de final da terceira fase com 8 jogos. Quer dizer, o Bahia foi onde chegou mais longe, né? Por enquanto. E 2022 e 2023, o time do Fortaleza que participou da primeira fase aí da Libertadores da América, tá? Esses são os jogos da Libertadores da América. Se a gente for analisar a Copa Conmebol, a Copa Sul-Americana, muitos clubes participaram. E aí a gente vai para a questão dos títulos, né? Por exemplo, só 2 equipes no Nordeste conseguiram títulos nacionais de Campeonato Brasileiro. O Bahia, que obviamente foi campeão brasileiro em 2 ocasiões, né, galera? O Bahia foi campeão brasileiro em 2 ocasiões. Esse fato é importante a gente dizer porque ainda na era da Taça Brasil, 1959, o Bahia conquistou o título. E em 1988, o time do Bahia também conquistou título, tá? Do brasileiro, né? O brasileiro da Taça Brasil em 59 e em 88 o Campeonato Brasileiro, na ocasião, não era de pontos corridos. E só 2 equipes. O Sport conquistou o título brasileiro de 1987, por isso o Sport disputou a Libertadores de 88, que é aquele título que é polêmico, mas já tramitado e julgado até pelo Supremo Tribunal Federal. Então não cabe mais recurso. A própria FIFA e a CBF, elas reconhecem como o Sport o único campeão. O Flamengo tentou até dividir o título, mas não conseguiu na justiça. O Sport também não abriu mão. E reconhecidamente na FIFA e na CBF. Eu não vou entrar no mérito, porque todo mundo sabe a história e tal. E, obviamente, o Sport foi o clube que disputou a Libertadores ao lado do Guarani. Então, o Sport foi o clube reconhecido pela FIFA como campeão brasileiro de 87. Aí você discute o mérito, se é justo, se não é, mas foi o Sport, então, declarado campeão brasileiro de 87. E o Sport, obviamente, disputou em 88 a Libertadores. E a equipe do Sport, né, que foi campeão da Copa do Brasil, aliás, é o único do Nordeste, campeão da Copa Norte-Nordeste, campeão da Copa do Brasil, o Sport. Não era, obviamente, nesse formato aí, mas tinha os gigantes. O Sport, para conquistar o título, passou por Internacional, por Vasco da Gama, por Palmeiras, por Corinthians, e decidiu com o Corinthians, inclusive, né? Então o Sport foi campeão já num momento muito importante do crescimento da Copa do Brasil. E só lembrando que na primeira Copa do Brasil o Sport foi vice-campeão. O Grêmio foi campeão em 89 e o Sport foi vice-campeão, perdeu para o Grêmio, um jogo que eu já mostrei aqui no canal, que foi um lance de pênalti que o árbitro não teve coragem de dar um pênalti lá no Olímpico, mas bom, já faz parte da história. Então o Sport foi vice da primeira Copa do Brasil e depois em 2008 foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Mas o que eu acho que é interessante agora, galera, esse trabalho aqui que foi feito pelo pessoal da Copa Nordeste, deixa eu só ver aqui para dar Copa Nordeste CBF, deixa eu ver aqui o crédito, Copa Nordeste CBF, tá? Eles fizeram esse post aqui, acho que eu vou dar para mostrar, dá, pronto. Mas o pôster já tá aqui, então eu vou mostrar para vocês o pôster que eles fizeram, isso há 2 dias atrás, e me marcaram, eu achei interessante. Você sabe quantas vitórias o seu time tem na Série A, na era dos pontos corridos? Sabe? Não sabe? Então a gente vai colocar o ranking também aqui. Vamos lá, o clube que mais venceu na era dos pontos corridos na Série A foi o Sport, com 131 vitórias até agora. O Sport está no topo, então, com mais vitórias na Série A. O Vitória conseguiu 121 vitórias, tá? O Vitória da Bahia, o segundo. O terceiro é o Bahia, com 119 vitórias. O terceiro é o Bahia e o quarto é o Fortaleza, com 100 vitórias. E o Ceará é o quinto, com 72 vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é um dado interessante
que eu não sabia, pelo menos não tinha conhecimento, e fiquei sabendo através do pessoal da Copa Nordeste CBF aí que me marcaram, tá? Então, quem é o maior, galera? Se você for analisar direitinho, claro, tem história do Bahia. Eu acho que o Bahia e o Sport e o Bahia, eles brigam muito. Eu acho que o Sport já tem título nacional, Copa do Brasil é o único, tem Campeonato Brasileiro de 87, o Bahia também tem, mas o Bahia não tem Copa do Brasil. O Bahia tem 3 participações na Libertadores, o Sport tem 2 e o Fortaleza tem 2. E, assim, entre esses gigantes do futebol do Nordeste, eu acho que o Sport estaria, para mim, em primeiro lugar, por ter uma competição a mais que o Bahia. Mesmo o Bahia tendo 2 títulos nacionais, de Taça Brasil e Campeonato Brasileiro, não nos pontos corridos. E o Sport, campeão brasileiro, não de pontos corridos, e Copa do Brasil. Eu acho que os dois aí brigam, para mim, essa questão do Sport tá, para mim, um pouquinho mais na frente do Bahia. Mas se você trouxer para a realidade de hoje, o Fortaleza é o único que tem participação em 2 Libertadores em seguidas. Então, também tem esse aspecto. É discutível tudo, mas eu acho que é importante a gente crescer o futebol da nossa região. Aí você pode dizer, mas quem tem mais dinheiro, cara? Hoje, o time do Bahia, que tem o Grupo City por trás, né? O Manchester City. Mas o time do Fortaleza hoje tem uma administração muito viável financeiramente. Aí tem o Sport, que está crescendo muito dentro dessa gestão. E está crescendo e há a possibilidade realmente de subir. O time do Vitória também está numa crescente, saiu de uma Série C para uma Série B e possivelmente vai para a Série A. E o time do Ceará, que disputou Série A e caiu para a Série B. A briga é bem interessante, mas é legal a gente discutir. Eu quero que você diga aqui qual é o maior clube do Nordeste, na sua opinião. Por isso que eu mostrei, né? Em termos de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, títulos e Libertadores e número de vitórias na Série A. Na sua opinião aqui, marque seus amigos. Deixe mesmo o seu recado, aqui você manda mesmo. Esse é o seu canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Deixa o like, o joinha, o gostei, comenta aqui embaixo. Obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, tchau, valeu!